7 horas, 7 e 15 minutos em todo o espaço nacional. Já chegamos e aqui estamos para a edição de terça-feira, ou melhor, de quinta-feira do Manhã Girassol. O calendário assinala 20 de agosto de 2026. Por aqui estaremos até bem perto da hora 9 com toda a atualidade informativa. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol. E vamos a começar conferindo as manchetes dos jornais. Vamos olhar para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Começamos na primeira página do jornal O País, que tem tudo. Titula Conselho de Segurança Nacional: crimes com recurso à arma de fogo cai em 16,5% em todo o país. Produção nacional: o Ministério da Agricultura vai receber 54 mil toneladas de fertilizantes para suportar a campanha agrícola. Proteção Social e INSS notifica 900 empresas que devem mais de 24 mil milhões de kwanzas. Em Portugal, o Público titula nomeação de médicos do INEM para serviços regionais considerada ilegal. O Instituto defende que não está obrigado a escolher os profissionais mais graduados, como exige o regime das carreiras médicas. Bacia do Douro: Fisco inicia a liquidação de impostos sobre negócio das barragens. Relatório: Portugal é a 26ª democracia do mundo, mas já esteve melhor. No Brasil, o Folha de São Paulo estampa: investigação sobre Lulinha recoloca tema da corrupção na campanha de Lula. Segundo a Polícia Federal, empresária disse falar em nome do filho do presidente. Acidente entre ônibus e carreta no PR deixa 23 mortos. Vamos rumar pela primeira vez à Girassol FM. Para manter contacto com a Janete meio-dia. Não ouço a Iracema, Joel. Bom dia. Janete, consegue ouvir-me agora? Agora consigo ouvir. Está tudo a 10 por 10? Está tudo a 10 por 10, Iracema Arnaldo. Bem-vindo ao Manhã Girassol, Janete. Muito obrigada. Assim igualmente ao telespectador. Bem-vindos ao Bom Dia com Energia nesta manhã de quinta-feira, no dia número 232 de 2026. Estamos a caminhar. Estamos a caminhar. Versáteis a esta altura no palco do Bom Dia com Energia. Esta música é da minha terra, atenção. Eu cresci a ouvir esta música. É aquela música que também faz viajar. Estamos a desbloquear memórias. Já estamos. Já estou a viajar pelo tempo. Mas vamos regressar ao presente. Vamos sair do passado e vamos regressar ao presente. Certamente. Este é aquele momento em que viajamos e lembramos de coisas boas muitas vezes. Exatamente. Recuar no tempo para nos situarmos no presente. Exatamente. Como é que estão as coisas por aí, Janete, meio-dia? A 10 por 10 na 102.7. Já sabe, dedicamos sempre a primeira hora à interação com os ouvintes, a saber até onde chega a boa energia que sai da 102.7 da Girassol FM, do Bom Dia com Energia, desta equipa que está aqui a dar o seu máximo para garantir que o seu dia pelo menos comece bem. Como vai terminar ainda não sabemos, mas como começa, nós temos a responsabilidade de garantir que seja bem. E nesta hora 7 estamos a conversar um bocadinho com os nossos ouvintes sobre combate ao assédio nas instituições. Afinal, como é que se combate assédio? Porque é que muitas vezes não denunciam? Já tivemos aqui a contribuição de alguns ouvintes e recordamos e percebemos também, não é? E é de alguma forma generalizado o pensamento, praticamente, que quando se fala de assédio só nos lembramos das mulheres, não é? Não é que não seja importante, é super importante e talvez as mulheres sejam mais vítimas, não sei, ou pelo menos os casos em que são as mulheres as vítimas aparecem muito mais, são muito mais publicados. Mas os homens também sofrem assédio, então vamos aqui a olhar para uma abordagem de forma mais generalizada, não é? Como é que podemos combater isso? Os nossos ouvintes indicam aqui muitas vezes, estão a indicar aqui o medo de represálias, daí que as vítimas não denunciem, e também o contexto económico e social, porque deu o nosso ouvinte exemplo,
Exemplo, por Deu exemplo. exemplo, exato, Janete. Deu o exemplo de alguém que andou muito tempo à procura de emprego. Quando consegue o emprego, é naquele emprego em que sofre o assédio. Naquele momento ele precisa tanto do emprego quanto das benesses que tem do emprego. Denuncia, não denuncia, cede a pressão, não cede. Então aí olhamos também para algumas causas, não é, que estarão por trás do facto de muitas vezes as pessoas não denunciarem. Não estamos aqui a procurar o porquê que as pessoas assediam, mas o porquê de muitas vezes não denunciarem e como combater esta situação. Interessante, Janete, meio-dia. Então vamos ouvir os nossos radiovintes ao longo desta manhã de quinta-feira. Estamos cada vez mais próximos do fim de semana e aqui nós seguimos, certamente. Já faltou mais. Já faltou mais, já faltou mais. Felizmente. Mas ainda temos muito tempo, não é, Janete, meio-dia? Ainda Exatamente. temos muito tempo para estarmos aqui com os nossos radiovintes e ouvirmos as diferentes opiniões Exatamente. sobre o assédio no local de trabalho. Um tema uma situação que mantém-se viva em algumas instituições. Exatamente, de forma generalizada, não é? Local de trabalho, nas escolas, em diferentes contextos, não é? Porque com o desenvolvimento das tecnologias, hoje também já se fala, por exemplo, em assédio no ambiente digital. Então estamos aqui a olhar para o assédio de forma muito abrangente. Claro. Certamente. Pronto. Pensei que fosse só no local de trabalho, Não, então de forma estamos abrangente nas escolas. Exatamente. Temos, nesta altura, ontem, por acaso, fomos surpreendidos nas redes sociais com um vídeo de um professor que foi brutalmente agredido por supostos agentes do Serviço de Investigação Criminal depois de ter marcado um encontro com uma aluna numa hospedaria. Infelizmente, este assunto leva-nos também a refletir exatamente sobre o assédio nas escolas, nas instituições de ensino. Exatamente. Reprovamos aqui todo o tipo de violência, Isso. mas ainda assim esperamos que a situação fique clarificada e quem de facto tenha cometido que venha pagar por isto. Exatamente. Exato. São alunas que acabaram por denunciar, a jovem aluna, no caso, falou com os seus primos do Serviço de Investigação Criminal, supostos efetivos do Serviço de Investigação Criminal, que foram então, ou criaram aí uma armadilha. O professor, suposto professor também, caiu nesta armadilha e depois foi o vídeo que nós vimos ontem, não é? E caímos também lá na prática de justiça por mãos próprias. Claro, não é? Se realmente são efetivos ou não sabemos, podiam ter detido o senhor e levá-lo até onde tem que ser levado, e não ter passado por aquela situação. Não estamos aqui a defender ninguém, como disse a Iracema muito bem, somos contra a violência. No entanto, há procedimentos a serem seguidos para que não caiamos depois naquela questão de fazermos justiça por mãos próprias, algo que temos Estado e, aliás, que as autoridades, inclusive, desaconselham. Claramente. A publicação também da imagem do próprio senhor nas redes sociais. Então, tudo isso depois vai ser esclarecido. Com certeza, o Serviço de Investigação Criminal também vai dar um esclarecimento sobre este assunto que aconteceu aqui numa das hospedarias da nossa cidade capital. Mas fica aí também exatamente a questão da denúncia. Exatamente. Ok? Da denúncia. É importante denunciar. A ser verdade, o senhor terá que responder pelos seus atos. Exatamente. Terá que responder pelos seus atos. E assim vai também desincentivar outros Exato. que eventualmente andam nestas práticas dentro das diferentes instituições de ensino do nosso país. E muitas vezes estes atos isolados acabam se tornando uma corrente. Em outras instituições, exatamente, vão surgindo também alunas e alunos, e aliás há professores também que sofrem assédio e provavelmente também vão denunciando estas práticas. Poderá ser o caminho para termos vários casos, vindo de todos os pontos do nosso país. Exatamente. E assim esperamos, não é? Porque é difícil estar num local em que nós sofremos alguma pressão. Exatamente. Alguma pressão, assédio. Muito e depois, desconfortável. Principalmente, quando é de um professor que acaba depois por comprometer a nossa... acaba percurso, por comprometer o nosso percurso académico, Exatamente. porque depois ficamos a deixar cadeira, porque simplesmente o professor quer algo em troca. Exato. Então, eu acho que no fim do dia, a ser verdade, infelizmente o professor aprendeu da pior maneira possível,
teve a sua imagem exposta nas redes sociais e certamente a Universidade vai se pronunciar sobre o assunto e também o Serviço de Investigação Criminal terá uma palavra a dizer sobre este assunto. Esperamos mesmo, Janete, meio-dia. Certamente. Então hoje vamos refletir também um pouco sobre isso no Bom Dia com Energia, exatamente, não é? O assédio no local de trabalho, nas instituições de ensino, nas redes sociais também. Exatamente. O assédio tanto de forma abrangente. Por homens quanto por mulheres. Claro. Não vamos só pensar que só os homens ou só as mulheres é que sofrem. Exato, só os homens assediam, não é? Claramente. Há mulheres também a tirarem o sossego de alguns homens. Exatamente, a deixarem os homens desconfortáveis. Sufocados. Completamente. E muitas vezes para os homens tem a pressão da mulher que está a fazer a prática, não é? Que está a fazer as suas tentativas e ainda tem outros amigos que muitas vezes o chamam de boelo, como nós dizemos, porque eles não estão a ceder, porque o homem precisa de ceder para provar que é homem. Então, às vezes a coisa acaba sendo bem difícil também para os homens que são diariamente assediados. Claramente, Janete, meio-dia. Então, nós ainda vamos voltar ao longo desta emissão aí no Bom Dia com Energia. Por agora vamos fazer um ponto e vírgula, Janete. Ponto e vírgula, gosto desta combinação, branco-vermelho, adoro. Obrigada, Janete. Bom dia. Muito obrigada. Estamos Até já, juntas. minha colega. Nós aqui vamos seguir olhando para a atualidade informativa. A criminalidade geral no país registrou uma redução de 10,1% no primeiro semestre deste ano, com destaque para a diminuição de 16,5% dos crimes cometidos com recurso a armas de fogo e de 5% da criminalidade violenta. Os dados foram avançados nesta quarta-feira pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Francisco Ribas, no final da sessão ordinária do Conselho de Segurança Nacional, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O Presidente da República, João Lourenço, orientou nesta quarta-feira, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, uma sessão ordinária do Conselho de Segurança Nacional, encontro que reuniu os principais responsáveis pelos setores da defesa, segurança e ordem pública para a apreciação de matérias ligadas à segurança nacional. À saída da reunião, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Francisco Ribas, considerou estável a situação de segurança no país, com destaque para a redução registrada nas diferentes tipologias criminais ao longo do primeiro semestre. A situação no país é estável e que há livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional e que não existem situações anormais que colocassem em causa a segurança no geral ou que impedissem a livre circulação de pessoas e bens. Segundo o responsável, a criminalidade geral reduziu em 10,1% a nível nacional, enquanto os crimes cometidos com recurso a armas de fogo registraram uma redução de 16,5%. A criminalidade violenta também apresentou uma diminuição de 5%. Crimes praticados com recurso à arma de fogo, desde a violação sexual, que tivemos 22,6%, tivemos menos de 17% da violência sexual e, do mesmo modo, uma redução de 13,7% dos crimes de roubos que ocorreram em todo o país. E uma redução bastante relativa nos homicídios, que foram de 2,5%, e também da violência doméstica, que se verificou uma redução de 0,9%. O Comandante-Geral explicou que os resultados são frutos das operações realizadas pelos efetivos ao longo do período em análise. De acordo com o responsável, foram realizadas mais de 8.000 operações em todo o país. Os locais tidos como bastante graves no que se refere ao garimpo ou exploração ilegal do ouro, mineral estratégico, como o Ambo, Bengo e outras províncias, a Huila, hoje em dia nota-se uma redução substancial, visível e com controle destas zonas por parte das autoridades e órgãos de polícia. Foram expulsos do nosso país, assim se pode dizer, 53 mil cidadãos de outras nacionalidades
que se encontravam de forma ilegal em Angola e que praticavam crimes também, alguns deles relacionados à imigração. Questionado sobre a situação de segurança pública, na sequência dos últimos incidentes registrados na província do Ije, no dia 8 de agosto, o comandante-geral esclareceu que o assunto não constou da agenda da sessão do Conselho de Segurança Nacional. Ainda assim, garantiu que a Polícia Nacional vai continuar a responder às situações que possam afetar a segurança e a ordem pública. O que ocorreu no IJ é precisamente um ato que a polícia teve que repor a ordem, uma altura que estava a ser posta em desautorização, estava a ser desautorizada a autoridade máxima local, que obviamente, à luz da lei, dos regulamentos, do direito, inclusive, teve que recorrer ao poder da autoridade com base nas ferramentas disponíveis e legais, procedimentos com medidas adequadas, repor a ordem e garantir o normal funcionamento daquela zona. Portanto, a polícia existe para poder garantir segurança a todos, não importa de quem se trata. Comandante-Geral da Polícia Nacional, Francisco Ribas, no final da sessão ordinária do Conselho de Segurança Nacional, orientada nesta quarta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. E no bairro dos Ossos, em Luanda, a violência entre grupos rivais tem gerado medo e insegurança entre os moradores. O cenário agravou-se após a destruição e incêndio de uma esquadra policial na zona. Dizem que o bairro dos Ossos tornou-se quase que Sodoma e Gomorra. Infelizmente estamos a viver pior que em Sodoma e Gomorra. Desde que foi retirada a esquadra dos Ossos, até hoje a gente vive um inferno. Não é a primeira vez que lutas de gangues acabam em mortes de inocentes. Temos inúmeros casos, desde a retirada da esquadra, acho que esse deve ser a terceira ou quarta. Dias atrás, o meu irmão também foi vítima disso. Há meninos que nos conhecem, fingem que já não conhecem as mães porque estão drogados, estão lambados. Então ficamos com aquela insegurança que a qualquer momento vão nos invadir as casas, vão nos invadir a porta conforme fizeram, né? O malogrado que nunca lutou, amigo de todos, conforme disseram outras pessoas. E estamos mesmo muito inseguros aqui, está mesmo mal, não temos esquadra, no momento vão nos meter, mas não estão a nos meter. Então estamos com muito peso, estamos a zelar pelos nossos filhos que não são de grupo. Então estamos a clamar que pelo menos nos resolvem essa situação. Primeira coisa, nós queremos que nos dão de novo a nossa esquadra e que o nosso Estado que veja o problema da população. O carro da polícia não consegue entrar neste redor. Então, se nós os carros não estão a conseguir entrar, como é que vamos conseguir resolver o problema da população? Nós queremos que o nosso Ministério do Interior tem que ver este problema porque nós estamos cansados com a delinquência nesse bairro. Nem sempre o bairro dos Ossos viveu sem esquadra. Existiu uma, mas fruto de um grande conflito entre grupos de marginais, vandalizaram e queimaram a esquadra que atendia ao perímetro. Teve uma briga, sim, por causa dessa luta teve uma briga, mas o povo automaticamente estamos a pagar por quê? Porque o povo de baixo é quem queimaram. Teve uma vítima mortais, a partir dessa vítima mortais, o povo de baixo se rebelaram, queimaram a esquadra e nós, o povo dos Ossos, é quem estamos a pagar. Cheio de morte individualidade, sem saber o que vem a morte. Porque nós não temos nenhum controle, nenhum espaço para onde anda. De que a esquadra queimaram, mãe, aqui mesmo não está mais vendo nada bem. Mãe, aqui à noite não se entra. À noite aqui, mãe. Aqui não se entra, mãe. O Ministério do Interior disponibilizou esta quarta-feira a consulta do estado individual das inscrições dos candidatos ao concurso público de ingresso externo. Segundo o corpo de júri, os candidatos que submeteram as suas candidaturas durante a fase de inscrição já podem consultar a situação do respectivo processo através do portal oficial candidaturasmininte.ao.gov. O órgão responsável pelo concurso esclarece ainda que o referido portal constitui o único meio oficial de interação com os candidatos, devendo todas as informações e procedimentos ser consultadas na plataforma. O corpo de júri recomenda aos candidatos que observem rigorosamente
O regulamento do concurso igualmente disponível no portal. E vamos olhar para a previsão do tempo. Seguimos com a previsão na cidade capital, dia com nuvens passando a períodos de sol, a temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus e a mínima de 20 graus. Em Cabinda, há previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol e as temperaturas máxima 25 graus, mínima 20 graus. Mbanza, Congo, dia com nuvens, passando a períodos de sol, temperatura máxima 31 graus e a mínima 17 graus. No Ige, previsão de um dia enevoado e as temperaturas vão oscilar entre 35 graus de máxima e 14 de mínima. Em Malange, terra da Palanca Negra, dia enevoado, temperatura máxima vai chegar aos 33 graus e a mínima aos 12 graus. No Dundo, Lunda Norte, dia enevoado, temperatura máxima de 36 graus e a mínima de 16 graus. Saurimo, dia enevoado também, mas as temperaturas, a máxima vai chegar aos 33 e a mínima aos 12 graus. Intervalo. Bem-vindo de volta a mais uma parte do Banhar Girassol e vamos a Girassol FM, ao encontro novamente da Janete Meio-Dia, para a nossa segunda conexão nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Vamos ter a qualquer momento a Janete Meio-Dia. Nesta altura consigo ouvi-la apenas, mas não consigo ter as imagens da Janete. Mas se você dá acesso, também... Se der acesso, já não é, acaba já não sendo assédio. Se está a dar acesso só porque sim, quer. cedeste, sim. Muito bem. Luís Lunga Cali, estamos juntos. Obrigada pela sua contribuição. Bom dia, bom dia. Bom dia com energia. Bom dia com energia, Iracema Arnaldo, bem-vinda de volta. Bom dia, Janete Meio-Dia, bom dia renovado para os nossos radiovintes também, nesta manhã de quinta-feira. Bom dia. Joel, deixa o telefone livre, quem sabe tem um ouvinte assim com a fezada de calhar numa tripartida, não é? Claramente. Poderá ser o primeiro. Exatamente. É? Porque ainda não tivemos, por acaso eu encontrei o Luís, mas o Luís já estava mesmo a dizer bye-bye. E já temos outro do outro lado. O telefone já está a tocar. O telefone já tocou. A Iracema pode fazer as honras da casa. Bom dia, Rádio 20. Bom dia, dona Janete com energia. Bom dia. Quem está do outro lado? Chama-se Francisco Jorge Palanca. Francisco Palanca. Muito bem. Como é que está Cacoaco a esta altura, Francisco? Está tudo tranquilo. Essa dona Janete aí. O Francisco está a falar com a Iracelma. A Iracelma está do outro lado. Ok, dona Iracelma. Para-se com Francisco Jorge Palanca a partir de Cacoaco. Muito bem, Francisco. Então, qual é a sua contribuição para o tema de hoje, Francisco? Sobre o tema de hoje é sobre o trabalho nas empresas, não? Estás a acompanhar-nos desde o início? Sim. Não, acompanhei um pouco, só que depois outro microfone se desligou. Janete, vamos situar o nosso Rádio 20. Exatamente. Francisco, nós estamos a falar sobre combate ao assédio nas instituições. Como é que se pode combater o assédio? Porque é que muitas vezes não há denúncias? Por exemplo, as pessoas não conseguem denunciar porque através do MED, por perder o emprego. Francisco está a falar de assédio no contexto laboral. Vamos a isso. Medo de perder o emprego. Sim, medo de perder o emprego. Então, quer dizer, o patrão desfaz. O funcionário não consegue denunciar o patrão porque se denunciar ele perde emprego. Então, esse é o medo. E se fosse, por exemplo, na escola? Sim, dona Janete. Está a falar com a Iracelma. Mas se fosse, por exemplo, na escola, o assédio na escola? Dona Janete, a minha rede está muito baixa. Então vou tentar pegar o do telefone para poder ligar de volta. Muito bem, estamos juntos. Francisco, vamos aguardar por ti. Um abraço. Bom dia, com muita energia.
O medo de perder emprego leva muitas pessoas a não denunciarem também. Isto acaba por ser verdade, não é? E a Janete, no nosso primeiro contacto, falou aqui daquela situação em que a pessoa demora muito tempo para conseguir um emprego e depois que consegue, acaba por viver esta situação. Tem as suas responsabilidades, infelizmente tem a sua família, que precisa muito, mas muito, do sustento, não é? Que vem daquele emprego, então fica meio que difícil, não é? Deixar o emprego e acabamos sempre por suportar estas situações, mas que acabam por ter algum impacto até no próprio desempenho do trabalhador ou da trabalhadora, não é? Porque quando o chefe aparece, meu Deus, causa alguma instabilidade, uma ansiedade, um nervosismo, não é? Porque não sabe depois como é que se vai posicionar diante destas situações. E algumas pessoas não conseguem diferenciar também, não conseguem desmistificar o que é isso, assédio. Então, por desconhecerem também que procedimentos que posição devem tomar diante destas situações, então fica meio que complicado. Às vezes não vem diretamente do presidente do Conselho de Administração da empresa, não vem sequer do diretor, vem de um colega ao lado. Exatamente. Um colega do mesmo departamento, tem as mesmas funções, exatamente, em termos estão equiparados, exatamente. Mas por não saber, por não ter conhecimento como deve proceder, acaba por suportar esta situação. Exatamente. E como eu disse, acaba também por comprometer em alguns casos, não é, a própria jornada laboral de quem esteja a passar por esta situação. Exatamente, e muitas vezes o assédio chega de forma muito sutil, muito discreta. Há um comentário sobre o corpo, sobre a roupa, sobre algum órgão específico da própria pessoa. Então precisamos estar muito atentos a esta situação. No mínimo toque desconfortável, no mínimo toque não estou a referir-me ao toque literalmente, não é? No mínimo sinal, vamos assim dizer. É preciso, muitas vezes, colocarmos o colega, o chefe, no seu devido lugar. Claro que, como dissemos, é difícil, principalmente quando se trata de relações de hierarquia, não é? Quando é o superior hierárquico a mostrar determinados comportamentos, a coisa fica muito mais difícil. Muito mais complicada. Mas com algum cuidado, algum respeito, alguma diplomacia, quem sabe, exatamente, alguma diplomacia, conseguimos chegar lá. Conseguimos chegar lá, mas também não é fácil. Não, certamente não é que nem um não. pouco fácil. Em outras realidades, até a forma como nos vamos dirigir para o nosso colega ou a nossa colega acaba por ser considerada assédio. Exatamente. Então as pessoas às vezes têm dificuldades, não é? Porque tudo isto depois já foi assim organizadinho, bem legislado. Então que acaba por afastar esse tipo de prática em certos ambientes. Exatamente. Nós agora vamos à rua pela primeira vez, Janete, meio-dia. Hoje está a fazer o trânsito o nosso colega Ernesto Jaime e ele neste exato momento está num dos pontos aqui da nossa cidade capital, preparadíssimo para contar-nos tintim por tintim como está a mobilidade rodoviária lá fora. É uma questão de minutos, segundos, se calhar, para termos aí o Ernesto Jaime, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo não para e não espera por ninguém. Exato. O Ernesto vai juntar-se a nós para fazermos também aquela que é a nossa primeira comunicação tripartida desta quinta-feira. E já está aí o Ernesto. Aí está o Ernesto Jaime, preparadíssimo, não é? Para contar-nos tudinho, mas absolutamente tudo sobre a mobilidade rodoviária. Está nesta altura o Ernesto Jaime na estrada do Patriota. Ernesto, meu colega, bom dia, boa quinta-feira. Vamos à informação que se impõe sobre o trânsito, aí onde te encontras. Viva, bom dia, Iracema Arnaldo e Janete, meio-dia. A audiência que já está conectada também a nós, tal como mostram as imagens bem aqui atrás de nós, aqui no Patriota. O trânsito aqui vai se mostrando um pouco deficitário, porque há aqui uma fluidez, ou seja, um trajeto que vai se fazendo por parte dos automobilistas com bastante cautela, um trânsito completamente lento por aqui, nesta estrada principal do Patriota. Aqui é também um ponto estratégico
Quando olhamos, por exemplo, para a ligação das duas principais avenidas, ou de duas principais avenidas, no caso a Fidel Castro e a Pedro de Castro Van Dunen Loy. Este sentido que mostra-se, ou que se mostra engarrafado, ou um trânsito lento, melhor dito, é para quem vai, por exemplo, a Ponte Molhada, automobilistas que queiram chegar até ao interior do Talatona, bem como também para quem segue até a estrada principal, a Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loy, que a esta hora mostra-se então aqui neste cenário lento, um trânsito lento, uma via que para quem sai do Quilamba ou outros pontos adjacentes e queira chegar ao centro da cidade, também tem claramente pegado este percurso. No sentido contrário, a esta hora faz-se um trânsito completamente fluido, não há engarrafamento, tal como se pode ver os automobilistas a passarem com uma velocidade aqui também não excessiva, claramente, pois para evitar o pior, mas o certo mesmo é que aqui a esta altura, para quem nos está a acompanhar, quer por meio das plataformas digitais ou por meio das ondas da rádio, fica então aqui a dica para olhar por outros pontos, se quiser pegar Patriota para então chegar ao centro da cidade. É melhor olhar para vias alternativas, pois a esta altura está um engarrafamento que vamos também aqui referenciar que é típico, é característico desta via, sobretudo neste horário. Sabe-se que bem na bifurcação que existe ou na separação do trajeto para a Pedro de Castro Van Dunen Loy e para a Ponte Molhada, normalmente por lá os agentes reguladores de trânsito colocam sempre alguma divisão, o que acaba por afunilar a estrada, no caso a divisão, para que não haja, vamos dizer, complicações entre os automobilistas. Daí ser um cenário que vai se verificando, ou se verifica todos os dias da semana, com exceção, claramente, dos fins de rádio ouvintes. Vamos percorrer por outros pontos para dar a ver e ouvir como está o trânsito por lá. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime. E a mobilidade rodoviária nesta manhã, na estrada direita do Patriota, para aqueles que nesta altura rumam em direção à Ponte Molhada, a coisa é mais carregada, o trânsito mais lentinho. No sentido oposto, nós observamos a coisa mais facilitada para aqueles que vão em direção à Avenida Fidel Castro. Exatamente, mas ainda assim, se puder sair já, saia. Sim, aproveite, são 7h51. O trânsito tem dessas, não é? Num momento a coisa é mais carregada e no outro a coisa é bem mais fluida. Então, Janete, meio-dia, para ti é um até já. Eu até já. Daqui a pouco, no próximo contato, vamos partilhar algumas informações sobre as profissões que expõem as pessoas a maior risco de cancro. Muito bem. Vamos já. Não está a nossa, não é? Não está. Muito bem, até já, Janete, meio-dia. São 7h51 em todo o espaço nacional. Vamos seguir com a economia que comanda as nossas vidas. Angola deverá contar até o final de 2026 com a primeira refinaria de ouro construída de raiz no país, uma infraestrutura financiada pela Endiama que permitirá refinar, certificar e comercializar ouro em território nacional. Localizada no polo industrial de Viana, em Luanda, a unidade ocupa uma área de 3.789,95 metros quadrados e terá capacidade para processar até 25 kg de ouro por dia. O complexo integra uma refinaria, um laboratório e a primeira contrastaria pública do país.
A informação consta de uma nota do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Em Angola, os dados apresentados indicam que entre 2019 e 2025 foram ensaiados 346,63 kg de ouro, equivalentes a mais de 10.781 onças finas, com uma pureza média de 93,2%. O Presidente da República aprovou a transformação do interposto aduaneiro da Angola, responsável pela gestão da Reserva Estratégica Alimentar, em sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, cedendo 15% das ações à Zona Económica Especial Luanda-Bengo, depois de, em abril, ter autorizado a privatização da mesma percentagem do capital social da Zona Económica Especial. O capital social do interposto aduaneiro da Angola é de 57,17 mil milhões de kwanzas, representando por 28,58 milhões de ações. Os direitos do Estado enquanto acionista serão exercidos pelo Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, assegurando a detenção de uma participação maioritária de 85% no capital social. A ANIESA passou a ser a única entidade com poderes para suspensão e encerramento de estabelecimentos. A decisão já tinha sido comunicada no final de uma reunião do Conselho de Ministros, mas só agora foi oficializada com a publicação em Diário da República. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor foi extinto e a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, a ANIESA, passa a ser a única entidade com poderes para a realização de visitas de inspeção, assim como para a suspensão e encerramento de estabelecimentos. O chefe de Estado extingue igualmente as direções municipais de inspeção, fiscalização e segurança alimentar, ordena a transferência do pessoal do INADEC para a ANIESA, salvaguardando as carreiras específicas e a manutenção integral dos direitos adquiridos. É igualmente transferido para a ANIESA todo o património mobiliário e imobiliário pertencente ao INADEC. A ANIESA sucede ao INADEC em todas as relações jurídicas ativas e passivas desta entidade agora extinta, incluindo processos administrativos e contraordenacionais pendentes, contratos em curso, obrigações financeiras constituídas e litígios judiciais em que o INADEC figure como parte, independentemente da fase procedimental ou processual em que se encontra. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado nesta terça-feira em 912,799 kwanzas, o euro em 1079,289 kwanzas e o ZAR, rand sul-africano, em 57,249 kwanzas. Já a taxa de inflação situa-se nos 9,33%, enquanto a taxa BNA está fixada em 15,75%. Relativamente a outras taxas, a taxa de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está fixada em 16,75%. Por sua vez, a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada em 14,75%. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta quarta-feira em alta. Às 18 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $92 por barril, mais 1,47% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $31 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $495, o que corresponde a 453 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.747, mais 0,70% do valor negociado
Na última sessão, a onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.557, menos 3,6% do valor negociado no fecho anterior, e o metro cúbico de madeira. Seguimos com a atualidade. O Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e da Água, ICEA, anunciou a atualização parcial das tarifas do Serviço Público de Média e Alta Tensão no ciclo tarifário 2025-2028. A medida enquadra-se na Lei Geral da Eletricidade, no Regulamento Tarifário e nas orientações do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. E para falar-nos sobre este ajuste parcial, está comigo o porta-voz do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas para o ajuste parcial das tarifas de eletricidade, o engenheiro Hermenegildo Paim. Engenheiro, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, obrigado. Bom dia também aos nossos telespectadores. Exatamente, já aqui falámos que dentro em breve a energia vai estar mais cara para empresas e similares. Qual é a razão deste reajuste tarifário? Okay. O principal motivo que direcionou este ajuste tarifário é a necessidade de ajustarmos aquilo que são os preços praticados a um segmento específico de clientes face aos custos a que as empresas de produção, transporte e distribuição de eletricidade incorrem para prestar o referido serviço. Dar nota de que este ajuste não se aplica aos clientes residenciais, portanto, as nossas casas, quer seja no sistema pré-pago como pós-pago, estão isentas desta medida. Isso fruto do ajuste feito no ano passado de 12,5%. Exatamente. O ajuste feito no ano passado, no fundo, acabou incidindo no geral sobre todos os segmentos de clientes. E agora, para 2026, em função dos estudos que são feitos regularmente pelo regulador e com o suporte das empresas, apurou-se que apenas há necessidade de fazer esta revisão parcial para os clientes de perfil industrial, comércio e serviços, cujas potências situam-se no intervalo, as potências contratadas, de 2.000 kVA até 60.000 kVA. Portanto, apenas esses clientes estão abrangidos pela medida. Olhando para o nosso contexto económico, o ajuste será na ordem dos 20%. Justifica-se, engenheiro? Do ponto de vista matemático, acaba se justificando, sim, porque, como disse, foi feito um conjunto de estudos pelo regulador e as empresas, e sem prejuízo de haverem várias categorias tarifárias. Nós temos clientes de média tensão, de alta tensão, e nestes segmentos há vários subgrupos, e por cada subgrupo há um percentual específico, não é um global para todos, não é? Há uns que subiram menos, outros que subiram mais. Quem subiu mais e quem subiu menos? Por serem vários escalões, nós aconselhamos mesmo os clientes a consultarem a nova tabela, a definição das novas tarifas, não é? Pode ser facilmente obtida no website do ICEA, bem como nas agências da ENDE, através do website www.ircea.gov.ao, e lá poderão ver listadas todas as categorias. Cada cliente normalmente sabe qual é a sua categoria e vai direto até... Poderia falar aqui de algumas categorias, só para tentarmos situar quem nos acompanha a esta altura, engenheiro? É um exercício que, do ponto de vista também das simulações, não é um exercício muito glório, porque há vários fatores que são incluídos na fórmula do serviço de eletricidade, então tem que se ver mesmo caso a caso. O que nós recomendamos é, diretamente, através do nosso call center da ENDE, os clientes têm esse acesso direto tanto ao call center como às lojas, e podem interagir conosco por via da ENDE para obter essas clarificações extremamente direcionadas, para não passarmos uma imagem distorcida, na verdade, não é? Muito bem. Esta medida faz parte de um programa que até 2018 visa aumentar os preços até 60%, engenheiro. Não propriamente. Na verdade, o que acontece, nós temos o ciclo tarifário, que é um período em que aquelas tarifas vigoram. E para o ciclo tarifário é feito um conjunto de estudos, 2025, 26, 27 e 28,
e estas tarifas específicas vigoram para 2026. Naturalmente, no decorrer do ano 2026, poderemos observar outros poderão reajustes. ser observados reajustes. Isto até 2028. Até 2028, mas é uma situação casuística conforme se encontra o cenário macroeconômico do país. Para ter noção, estes ajustes podem ser feitos, podem ser revistos esses preços trimestralmente, mas a última revisão que tivemos, por exemplo, foi em maio do ano passado. Então nós ficamos cerca de um ano e alguns meses que não se verificou a necessidade de fazer os ajustes trimestrais e fez agora este ajuste pontual apenas a esse grupo específico de clientes. Engenheiro Hermenegildo, permita-me fazer a pergunta desta forma. Quando exatamente a energia vai começar a pesar mais no bolso destes segmentos? Esta medida entra em vigor a partir do dia 6 de setembro, portanto, próximo mês. Foi publicado um despacho do IRCEA, que também pode ser consultado no nosso website, e por via deste despacho, então, passa a vigorar a partir de 6 de setembro. Muito bem. Engenheiro Hermenegildo Paim, porta-voz do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas, para o ajuste parcial das tarifas de eletricidade. Vamos agradecer a sua presença aqui no Manhã Girassol. Bom dia, boa continuação e até a próxima. Bom dia, obrigado e boa continuação. Muito bem, nós seguimos aqui olhando para a atualidade informativa, a construção e reabilitação de estradas para o escoamento da produção nacional dominou mais uma edição do Café Cipra. O encontro reuniu os ministros das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira e dos Transportes, Ricardo de Abreu. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, esclareceu esta quarta-feira que investir nas infraestruturas vai garantir desenvolvimento para o país e para as populações. Daí estarem em carteira planos para dinamizar a rede nacional. O governante fez esta declaração durante a 23ª edição do Café Cipra, que debateu o tema, a construção de estradas como alavanca a produção nacional. A correlação entre o investimento que é feito no domínio das estradas e nas pontes e o crescimento econômico. É uma relação direta. Quanto mais investirmos nas infraestruturas rodoviárias, maior dinâmica teremos na nossa economia nacional, melhor desenvolvimento os nossos cidadãos também têm. Por outra, manifestar o grande desejo de hoje, termos intervenções não só do Estado, mas de outros entes também, inclusive de cidadãos que hoje manifestam o interesse, que têm máquinas, estão a atuar em áreas agrícolas, que mostram o interesse de dizer, nós também queremos participar na abertura de vias. Só queremos saber as normas técnicas, porque elas também servem-nos, porque nós temos homens e temos máquinas e podemos fazer isso. E nós estamos a abraçar esse grande nicho também. Estamos a procurar as concessões. O Estado investiu e tem que investir sempre mais, mas nós estamos a procurar no regime de concessões parceiros privados que podem ajudar a dinamizar a rede nacional. Um exemplo, o ano passado lançamos a autoestrada Norte-Sul com um parceiro da China, a CRBC. Hoje já temos os estudos, já podemos saber que traçado nós temos, a extensão exata e estamos agora a preparar. E na província da Huila arrancou nesta quinta-feira, no Lubango, a 33ª edição da Expo Huila. A feira, que junta mais de 600 empresas entre nacionais e estrangeiras, é considerada a maior bolsa de negócios do sul do país. O governador Nuno Maapi disse esta quarta-feira no Lubango que a Expo Huila é a mais importante e antiga feira do sul do país. O governante, que falava na abertura da 33ª edição do evento, destacou o certame como fundamental na promoção econômica da província. Esta feira constitui uma plataforma de negócio, conexões e de promoções de produtos e serviços, reforçando o papel do setor empresarial como parceiro indispensável para o desenvolvimento
do nosso país, em particular a província da Huila. Num contexto marcado por desafios, importa reconhecer a determinação dos nossos empresários que demonstraram mais uma vez nesta edição iniciativa e confiança para continuar a construir um futuro de crescimento, prosperidade e mais oportunidades para todos. Para o presidente da APSIL, Paulo Gaspar, a edição 2026 da Expo Huila, que reúne mais de 600 expositores entre nacionais e estrangeiros, dedica especial atenção ao agronegócio. Ao adotarmos o lema "Futuro pertence ao agro", afirmamos a nossa convicção de que o desenvolvimento sustentável da Huila e de Angola depende da capacidade de transformarmos o potencial agrícola e pecuário em riqueza real. Comercializarmos essa produção nacional e também olhar para aqueles parceiros que podem transformar, apoiar para a parte da indústria. Porque nós produzimos, agora precisamos transformar aquilo que produzimos a nível local. E o grande potencial agropecuário dos 23 municípios da província da Huila está em destaque na Expo Huila 2026. Principalmente para a atração dos potenciais investidores. O município precisa de tudo no que tem a ver com investimento privado, porque a nível de projetos públicos a administração está a fazer a sua parte. Estreitar parcerias com vários investidores, porque para além de trazermos os mostruários, trouxemos também o nosso guia turístico, o nosso anuário estatístico, onde vamos ilustrar as áreas disponíveis para potenciais investidores procurarem Matala como local de investimento. Seguimos com os números do tempo. E vamos começar na cidade de Catete, a previsão de um dia com nuvens passando a períodos de sol e as temperaturas, a máxima 33 graus e a mínima 19 graus. Cachito, dia com nuvens passando a períodos de sol e as temperaturas, a máxima vai chegar aos 34 graus e a mínima aos 18 graus. Em Dalatando, dia muito quente, temperatura máxima 37 graus e a mínima 15 graus. No Sumbe, após um amanhecer nublado, retorna o sol. Mas olhando para as temperaturas, a máxima 22 graus e a mínima 18 graus. Em Benguela, terra das acácias rubras, dia com nuvens passando a períodos de sol. As temperaturas para hoje vão oscilar entre 24 graus de máxima e 16 de mínima. No Ambo, dia enevoado. A máxima vai chegar aos 30 graus e a temperatura mínima aos 8 graus. No Cuito, coração de Angola, dia enevoado também, mas às temperaturas, a máxima 29 graus e a mínima 8 graus. Intervalo. Oito e 13 minutos, o Manhã Girassol está de volta e vamos voltar novamente à Girassol FM. Vamos falar com a Janete Meio-Dia, com os rádio ouvintes e claramente manter um contacto também com toda a equipa que nesta altura faz acontecer o matinal da Girassol FM. Vamos saber. E aí está a Janete Bom dia, Meio-Dia. Iracema, chegou Bom agora dia. e chegou o ouvinte também. Quem está do outro lado, bom dia, bom dia. Baixe o volume do seu receptor, por favor. Pronto. Opa, o ouvinte basou. Ligou com ruído e basou. Claro. Se calhar vai retomar, está a criar as condições. Por favor, volte a ligar, porque queremos ouvir mesmo a sua opinião. Nosso rádio ouvinte. Janete, estamos de volta. O telefone está a tocar. Está a tocar. Está a tocar e vamos Tem atender que ter ao nosso o receptor em volume baixo. Bom dia. Quem está do outro lado? Alô? O ouvinte está distraído. O ouvinte não responde. Então, bom dia. Obrigada por essas quietas, tá? Eu estou feliz. Olha muito que feliz. enquanto fazia a seleção, ele viu Lili e disse música da Iracema. Lili não pode faltar, mas esta também é uma das músicas que eu bastante aprecio, Grace Évora. Mas acho que este projeto é uma base, não é?
Se a memória não me atraiçoa. Não, é Amor. Amor, não, mas o título não, da música. O título da música, mas o grupo não é Mobas? Não, esse é É título Évora. individual? Évora. O Grace Évora? Uhum. Muito bem, muito bem. Então vamos seguir, vamos seguir. Janete, meio-dia. Antes, ou no fim do nosso contacto, tu disseste que ias contar-nos aquelas provisões que acabam por ser as que normalmente... Deixam as pessoas mais expostas ao assédio, exatamente. A cancro, a ter cancro. Cancro, não Sim, assédio. o assédio Pronto. faz parte do tema do dia, tema de hoje. entendemos. Peço desculpa, Janete. Não, está tudo Estou bem. aqui a criar uma confusão. Estamos aqui a fazer um mix, como os ouvintes muitas vezes fazem manhã com energia, então pronto. Mas esse mix traz uma confusãozinha. Muito Exatamente. bem. Vamos então a estas profissões, Então, Janete. este é um estudo que foi realizado pela Faculdade de Medicina das Universidades Harvard, Cambridge e Boston. O estudo dá conta de que a profissão que expõe as pessoas a maior risco de cancro são, em primeiro lugar, assistente de bordo e depois piloto. Opa. São estas as profissões que deixam as pessoas com maior risco. E de acordo com o estudo, isso se deve se prende melhor com a radiação cósmica. A exposição é muito superior no céu do que a que recebemos no solo. Então, graças aos efeitos da atmosfera, que atua como um escudo que absorve e espalha partículas de alta energia e fomenta, por isso, uma maior facilidade no desenvolvimento de células cancerígenas. Então, a altura que as aeronaves atingem, de alguma forma, acaba deixando as aeromoças, os assistentes de bordo e os pilotos menos protegidos do que nós que estamos aqui bem mais na parte de baixo. A tripulação toda. Exatamente, a tripulação corre muito risco de contrair ou de desenvolver cancro. E os passageiros? Os passageiros, o estudo fala muito mais dos profissionais, no caso, não é? Exatamente, do que os próprios passageiros. Vamos... Eu vou fazer questão de procurar mais dados sobre este estudo para ver se há alguma informação sobre os passageiros. Pronto, aquelas pessoas que não viajam tanto, mas aquelas que acabam por viajar Exatamente, muito também, vivem nos aviões, tais como os pilotos, praticamente. Os pilotos, mas aqueles homens de negócios, ora estão no Dubai, ora estão na Europa. E era sempre tendenciosa. Ela foi já para o Dubai? Não, fui já para esse caminho, ou vão para a China também. Então estão constantemente a voar e não só homens de negócios, como também governantes que estão constantemente a voar. Então eu quis saber se de facto os passageiros também acabam por estarem expostos, não é? A contraírem cancro. Muito bem. Vamos tentar obter mais dados e partilhar com a nossa audiência também. Claro. Bastante interessante. Pensei por acaso que os jornalistas também estivessem, não é? Mas ainda bem que não. Exatamente. Que não é assim. E o estudo alerta que muitos de nós, vamos lá, num primeiro contato, provavelmente fôssemos pensar que são aqueles que trabalham mais com radiações, não é? Aqueles, vamos lá, que trabalham em usinas nucleares e aqueles locais. Mas não, são os que trabalham no ar, os que voam. Os que voam. Exatamente. Muito bem, Janete. São 8h18. Eu não sei se vamos ter o Ernesto Jaime para o nosso segundo contacto aqui sobre o movimento rodoviário. O Ernesto não vem, Janete, meio-dia, e nós vamos. Se o Ernesto não vem, nós vamos. Muito Janete, bem. até já. Até já, Iracelma. E nós seguimos deste lado. Nós aqui avançamos com a atualidade informativa. O Tribunal Supremo deu início nesta quarta-feira a fase de instrução contraditória no processo que envolve o general Higino Carneiro. O advogado de Higino Carneiro explicou a abertura da instrução contraditória foi requerida pelo próprio arguido por achar que alguns dos articulados da acusação não estavam suficientemente claros, sem contudo precisar quais os aspectos que carecem de clarificação. Higino Carneiro está a ser acusado de crimes de peculato e branqueamento de capitais que remontam ao período em que exerceu funções de governador da então província do Quanto Cubango. O Ministério Público sustenta que o arguido terá utilizado indevidamente os fundos públicos destinados ao desenvolvimento social e económico da província, canalizando-o para a construção e gestão de empreendimentos turísticos e hoteleiros em benefício próprio, em detrimento de projetos sociais previstos.
Os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional decidiram negar provimento ao recurso de uniformização de jurisprudência por inexistência de oposição de julgados interposto pelo antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, que ocupou também o cargo de diretor-geral do extinto Gracima. O acórdão 1132/26 é datado de 5 de agosto e resulta da verificação solicitada pelo requerente da existência ou não de oposição de julgados entre o acórdão número 1050/2025, de 3 de dezembro de 2025, e o acórdão número 883/2024, ambos prolatados pelo plenário da Corte da Justiça Constitucional, que pudessem justificar. Alegava Manuel Rabelais, no seu recurso, que a conduta que lhe é imputada, consubstanciada na venda direta de divisas, não constituía crime à data dos fatos por não estar tipificada nem punida pela lei penal angolana então vigente, tendo em consideração o princípio da legalidade penal concretizado no brocardo nullum criminem, nulla poena sine praevia lege, segundo a qual ninguém pode ser responsabilizado criminalmente por fato que não seja tipificado como crime no momento da sua prática, sendo igualmente vedado o recurso à analogia em matéria penal. Por outro lado, Manuel Rabelais alega não ter causado qualquer prejuízo ao Estado, uma vez que o Gracima estava obrigado a proceder ao pagamento em kwanzas do contravalor das divisas recebidas em conformidade com o regime de venda direta de divisas em vigor no Banco Nacional de Angola, aplicável às instituições públicas e privadas. Mais adiante, alega que Manuel Rabelais refere uma alegada negação de direito à justiça, citando o acórdão 883/2024, na passagem que diz que a não admissão de elementos probatórios relevantes configurou violação dos princípios da presunção de inocência, do contraditório e do direito de defesa previstos na Constituição da República de Angola. Na sua apreciação, o Tribunal Constitucional diz ser evidente que os dois acórdãos assentam em quadros fáticos distintos e em problemáticas jurídico-processuais diversas, enquanto no acórdão número 883/2024 se apurou a efetiva exclusão de um meio de prova essencial previamente admitido, no acórdão número 1050/2025, a alegada prova sequer integrava validamente o acervo probatório, não tendo sido formalmente requerida nem considerada determinante para a decisão. Assim, dizem os juízes, não se verifica a identidade da questão fundamental de direito e muito menos soluções jurídicas antagónicas. E adianta o Tribunal, quando a lei exige oposição de julgados, pressupõe que perante situações fáticas substancialmente idênticas sejam adotadas interpretações divergentes da mesma norma jurídica, conduzindo a decisões materialmente incompatíveis. Tal circunstância manifestamente não ocorre no caso vertente. E o Tribunal Constitucional declarou nula a primeira Convenção Nacional Ordinária do Partido Humanista Angolano, realizada a 30 de agosto de 2025, bem como todos os atos e deliberações dela resultantes, e determinou a convocação de uma nova Convenção Nacional do PH no prazo de 120 dias. Noutro acórdão, o Tribunal intima ao presidente da FNLA, Nimi Asimbi, a desencadear e concluir o procedimento de convocação do 6º Congresso Ordinário do partido.
Então, consta do acórdão referente ao processo número 1373-A/2025, instaurado por membros fundadores do PHA que requereram a declaração de nulidade da Convenção e o reconhecimento da composição legítima da Comissão Política Nacional, definida na Assembleia Constitutiva de 2021 e confirmada pelo acórdão 1001/2025. O Tribunal Constitucional considerou que a convocação da Convenção enfermou de vício formal por inobservância do quórum deliberativo qualificado exigido, o que determinou a invalidade da convocação e dos atos praticados no âmbito da reunião. O Tribunal considerou ainda ilegítima a exclusão dos requerentes do processo convocatório e dos trabalhos da Convenção, apesar do acórdão número 1001/2025 ter reposto seu estatuto como membros da Convenção Nacional. O Tribunal determinou a convocação de uma nova Convenção Nacional do PHA no prazo de 120 dias, a contar da notificação do acórdão, com observância rigorosa dos requisitos legais e estatutários aplicáveis. O processo foi apresentado por Ivo Miguel Gonçalves Ginguma e outros na qualidade de membros fundadores do Partido Humanista Angolano. Na origem do processo esteve, entre outros aspectos, a realização da Convenção de 30 de agosto de 2025, após uma reunião extraordinária da Comissão Política Nacional de 7 de julho, que deliberou a suspensão preventiva da então presidente do partido, Florbela Malaquias. O tribunal entendeu também que a nulidade da expulsão dos requerentes, já declarada no acórdão 1001/2025, produziu efeitos retroativos, pelo que estes nunca perderam juridicamente a condição de membros da Comissão Política Nacional. Numa outra ação referente a um partido político, em plenário, os juízes do Tribunal Constitucional decidiram no acórdão número 1134/2026, datado de 6 de agosto de 2026, em dar provimento à providência cautelar não especificada interposta por Ndonga Nzinga e outros e, consequentemente, intimar o presidente da FNLA, Nemian Simbe, a desencadear e concluir o procedimento de convocação do 6º Congresso Ordinário do Partido mediante o cumprimento de todos os atos e formalidades estatutárias e legalmente exigidos, assegurando a sua realização em estrita conformidade com os estatutos do partido, o respectivo regulamento interno e o princípio constitucional da democracia interna dos partidos políticos. Os requerentes alegam que o presidente, caracterizadas pela insuficiência de recursos e pela inexistência de fontes alternativas de financiamento. Na sua decisão, considera o tribunal que o requerido não logrou demonstrar, ainda que em termos indiciários, que o 6º Congresso Ordinário tenha sido regularmente convocado em conformidade com os estatutos da FNLA, persistindo sérias dúvidas quanto à observância do procedimento estatutariamente previsto. Segundo os estatutos da FNLA, o 6º Congresso Ordinário deverá ter lugar no mês de setembro de 2026. E mulheres da Organização da Mulher Angolana, em Caxicano, estão a dar os primeiros passos no mundo da alfabetização depois do arranque há um mês de aulas destinadas a ensiná-las a ler e a escrever. A iniciativa já apresenta resultados, com as participantes a conseguirem escrever os próprios nomes e a reconhecerem as vogais. Aos 48 anos, um sonho realizado: ler e escrever. A carta de apresentação. Prezados alfabetizadores, alunos, colocamos em vossas mãos a coleção para gostarem de ler. Vamos fazer esse esforço, porque gostamos também de escrever e ler. A alfabetização chegou à comuna de Caxicane, município de Catete. A aprendizagem do próprio nome e o conhecimento das vogais
constituem para estas mulheres os primeiros resultados de um percurso que poderá abrir novas oportunidades. E graças a Deus estou mesmo muito contente por mandar essa equipa aqui na Icachicane, por nos ensinar esses professores a escrever o meu nome. E eu já consigo escrever o meu nome devidamente e agora estou a escrever nomes de pessoas. E eu estou muito contente com esta comissão. Agora já consigo até com meus netos, com as minhas filhas, com todos eles. Estou muito alegre mesmo por até eu voltar a estudar, porque quando eu tinha 18 anos, eu estava a estudar, estava indo bem, depois só que o meu professor também ficou maluco, daí também se perdi nas aulas, tropecei um pouco, fiquei daí andando, coisa que eles trouxeram aqui no Cachecano, estou bastante alegre. Eu gostei tanto mesmo, que aprender é muito bom, aprender não tem idade, é muito bom mesmo, sabe? Fiquei um ano sem estudar, foi a minha mamãe que me deu força. Ela disse que estudar não tem idade, mesmo com 50, 60 pode estudar. Com aquela garra, no princípio eu estava assim com desconto, mas com aquela garra da minha mãe, me deu força, cheguei até aqui, graças a Deus. Já aprendi a escrever o meu nome e também a faço letra um bocado. A, E, I, O, U. Mesmo em pouco tempo, as aprendizagens alcançadas representam uma conquista importante para as mulheres envolvidas no programa. Beatriz Domingos, uma das alunas, disse que a comuna precisa de mais bibliotecas e escolas para que os meninos possam se ocupar. Saber ler e escrever é muito importante. E temos que também chegar em casa, nossos filhos que têm preguiça de estudar, que tem uma classe que ainda para estudar não quer. E é muito bom. Tem que ter escola, trabalho, biblioteca, muita coisa que está a faltar aqui. Para o menino, para não ficarem também, para começarem a saber ler e escrever, é muito importante. Com um mês de atividade, as aulas de alfabetização em Cachecane começam assim a transformar a vida das mulheres participantes através do acesso ao conhecimento. Elas fizeram um convite a outras mulheres da comunidade. Das mamães, seja nossos filhos, nossas irmãs, que também venham no nosso lugar, que não ficam com vergonha, levantam dali, aprender muito bom, saber escrever o nosso nome é muito bom, porque hoje em dia emprego, tudo é saber escrever, se você não sabe escrever, não sabe fazer nada, não tem emprego, então não ficam com vergonha, venham sentar também onde nós sentamos. Eu dou conselho naquelas mamães que não estão aqui nesse momento, para ter força mesmo, não sentem receio nem vergonha de chegar aqui. Garra, aprender, sim, aprender não ocupa espaço, graças a Deus. Continua mesmo a vir para aprender. A iniciativa da OMA reforça a importância da alfabetização feminina e demonstra que nunca é tarde para aprender a ler e a escrever. E a JMPLA promoveu em Icolibengo uma ação de formação e entrega de meios aos profissionais da Amotrang, com foco na prevenção da sinistralidade rodoviária e na melhoria das condições de trabalho. A ação junto da Amotrang pretende, deste modo, reforçar a proximidade com os profissionais do setor e incentivar a adoção de práticas que contribuam para uma maior segurança na via pública. Enquanto partido, a desempenhar nosso papel, acompanhar as iniciativas da JMPLA e mobilizar outros jovens em torno de ações concretas como essa, para diminuirmos, sobretudo, a sinistralidade rodoviária nas nossas estradas, porque sabemos que esta é a segunda maior causa de morte depois da malária. Entre os desafios apontados pelos responsáveis do setor está também a utilização das motas de 3 rodas, cujo uso no transporte de passageiros continuam a ser uma questão em debate. Continuamos a lutar para que estes meios não sejam utilizados no transporte de pessoas, mas a necessidade muitas vezes faz o ladrão. E aqui, a nível de várias localidades, acaba por ser ele o único meio de transporte das comunidades. Para quem beneficiou da formação, a iniciativa é vista como uma oportunidade. Estou formado. Gostei mesmo muito, porque hoje já recebemos certificado. Estou mesmo muito feliz com essa formação. A iniciativa surge no momento em que as questões ligadas à segurança rodoviária ganham particular a atenção, sobretudo entre os profissionais que diariamente circulam nas estradas. Nós trouxemos uma mensagem de esperança
na medida em que os jovens devem continuar a capacitar-se, não basta exercerem essa atividade, é preciso terem as ferramentas necessárias para exercerem bem, sobretudo numa altura em que o país tem estado a registrar números muito elevados de sinistralidade, tanto de sinistros no quadro das nossas estradas, e nós trazemos também essa mensagem de apelo. A JMPLA garante que ações do género devem continuar a ser promovidas com foco na formação, na prevenção e na melhoria das condições dos profissionais do setor dos transportes. Atualidade internacional. O Tribunal Penal Internacional recebeu nesta quarta-feira um pedido formal de uma ONG para monitorizar o Quênia devido ao aumento da violência política e dos discursos de incitação étnica antes das eleições gerais de 2027. A Organização Não Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Bocal África, solicitou ao TPI que coloque o Quênia sob vigilância devido ao que considera ser uma rápida deterioração da situação política, de segurança e de direitos humanos no país. Numa carta enviada à sede do tribunal em Haia, a organização não governamental alertou que a crescente tensão e o uso sistemático da violência podem criar terreno fértil para violações generalizadas dos direitos humanos, crimes contra a humanidade, limpeza étnica e, nas piores circunstâncias, genocídio. De acordo com a declaração assinada pelo diretor executivo da organização, Hussein Khalid, desde os protestos da juventude de 2024 e 2025, o emprego organizado de gangues armados tornou-se uma prática consolidada com a intenção de intimidar membros da oposição, manifestantes pacíficos, ativistas e jornalistas em vários condados do país. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. E começamos na primeira página do Diário de Notícias: salários altos. Nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora. Ainda na primeira página do Diário de Notícias: incêndio, sapadores denunciam atrasos nas horas extras e CNF diz ter pago 90%. Ucrânia, Ferdorov desafia Zelensky e pede eleições, mas a lei marcial não o permite. Olhamos agora para a primeira página do La Vanguardia. Feijó pede para expulsar todos os migrantes de Ceuta e fortalecer a fronteira. Nem mais velhos, nem menores. Todos devem voltar, afirma o líder do PP, que rejeita chantagens de Rabat. Moderna e Merck anunciam avanços no... O jornal desportivo A Bola escreve: sou agressivo e versátil. Marco Silva justifica a contratação. Circate tem liderança. Sporting, Luís Soares espreita o regresso. Voltamos a olhar para os números do tempo. Começamos no Luena, a previsão de um dia enevoado e as temperaturas nesta região da província do Mochico, a máxima deverá chegar aos 31 graus e a mínima aos 9 graus. Casombo, dia com muito sol, temperatura máxima 33 graus e a mínima 12 graus. Moçambique, dia com sol encoberto, temperatura máxima 22 graus e a mínima de 16 graus. No Lubango, há a previsão de um dia enevoado e as temperaturas, a máxima vai chegar aos 30 graus e a mínima aos 12 graus. Em Ondiva, dia enevoado, temperatura máxima de 34 graus e a mínima de 11 graus. Menong, dia com muito sol e a temperatura máxima prevista para hoje é de 32 graus e a mínima de 6 graus. No Cuito Cuanaval, há previsão de um dia com muito sol e as temperaturas vão oscilar entre 33 graus de máxima e 7 de mínima. Intervalo.
O Manhã Girassol está de volta e neste último bloco vamos olhar para o apaixonante mundo dos desportos. Georgina João, bom dia. Tic-tac, tic-tac, o relógio não para, o tempo também não. Contagem é cada vez mais regressiva para o arranque da Festa do Futebol Nacional, o Girabola 26-27. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos telespectadores. É verdade, estamos a menos de 24 horas para o primeiro jogo desta Liga Unitel Girabola 2026-2027. Amanhã, como dissemos aqui ao longo destes dias, o Petro de Luanda vai jogar com o Desportivo da Lunda Sul, mas também nesta primeira jornada, Iracelma, vamos ter um duelo do leste. Estamos a falar aqui do Sagrada Esperança e Bravos do Maqui. Sagrada Esperança que agora tem uma comissão de gestão liderada por um peso pesado do nosso futebol angolano. Estamos a falar do professor e ex-selecionador nacional Oliveira Gonçalves. Hoje também vamos falar sobre o Cabos Corp do Palanca, que já foi campeão, aquele Cabos Corp 2013, não sei se a Iracelma lembra, que tivemos muitos bons jogadores, uma festa de futebol que só o Cabos Corp sabe fazer. Vamos falar também uma claque forte, movimentada. Muito forte. Só a claque do Cabos Corpo do Palanca já ganha 10-0. Já aquece o estádio. Exatamente. O Interclube, que também é um clube histórico no nosso desporto, já foi campeão por 2 vezes, mas ultimamente não tem vivido um período de muita alegria no que aos títulos diz respeito. Vamos falar também sobre este clube hoje e vamos falar um bocadinho sobre aquilo que vai acontecer, os regressos dos jogadores que estiveram lesionados, que já começaram a jogar, para aquilo que vai ser então a época futebolística 2026-2027. Falo aqui do jogador do 1º de agosto, Bruno de Jesus. O desporto certamente vai dominar esta participação da Georgina João aqui no Manhã Girassol. Georgina, agora vamos às notícias uma a uma. Muito obrigada. E vamos começar mesmo pelo Cabos Corp do Palanca, que é um forte candidato a erguer o título da Liga Unitel Girabola época futebolística 2026-2027. O finalista vencido da última edição da Taça de Angola, o Cabos Corp do Palanca, tem os olhos postos no título do Girabola, prova que conquistou em 2013. Para esta época futebolística, a formação da Rua F do Palanca estará em 3 frentes: a Liga Unitel Girabola, eliminatórias da Taça da Confederação e a Taça de Angola, prova que conquistou em 2025. O brasileiro Léo Neiva, treinador da equipa principal do Cabos Corp do Palanca, tem ao seu dispor um plantel composto por 25 atletas. A formação da Rua F do Palanca conta com mais de 15 reforços. Para a baliza, o Cabos Corp do Palanca garantiu Augusto Moalucano, guarda-redes proveniente do Petro de Luanda. A nível defensivo, o Cabos Corp foi buscar Diógenes, lateral direito, ex-Sagrada Esperança, Crespo, vindo da Lunda Sul, que pode alinhar como defesa central, como subir para a posição de trinco, oferecendo uma almofada de segurança ao setor recuado. Cuca, também resgatado ao Desportivo da Lunda Sul, o camisola 10 chega com a responsabilidade de assumir as despesas do meio campo, ditar o ritmo de jogo e servir o ataque. Nas alas, a velocidade está garantida com Vingumba, o extremo que se destacou ao serviço do Desportivo da Huila, bem como a contratação de 9 jogadores provenientes da República Democrática do Congo. As aquisições visam dar maior robustez à equipa na luta pelo alcance dos objetivos nacionais e continentais. O Cabos Corp do Palanca, fundado a 5 de dezembro de 1994, é um clube que já faz parte da história do futebol nacional, com 3 títulos na sua galeria. Um de campeão nacional, conquistado em 2013, uma Supertaça de Angola da edição de 2014 e a Taça de Angola em 2025. Divaldo Alves e Jonathan Restrepo são os nomes mais sonantes das contratações do Interclube, 7º colocado da edição da Liga Unitel Girabola, com 40 pontos para a época que arrancou no último fim de semana com a disputa da Supertaça. O clube que tem como slogan Unidos pelo Sonho Azul, o Interclube do Rocha Pinto, apresentou o seu plantel para a temporada 2026-2027, com mais de 25 jogadores. O encontro de apresentação realizado no último fim de semana no estádio 22 de junho contra o Cabos Corp do Palanca deu para tirar algumas fotografias de que Interclube teremos nesta época desportiva.
Vários ativos foram contratados para se conseguir construir um conjunto forte na Liga Unitel Girabola e na Taça de Angola, as duas provas em que a turma do Ministério do Interior estará inserida nesta época que arrancou no último fim de semana. Nas novas aquisições, podemos citar nomes como Walter Sá, Paulo Gaspar, Paquetá, que regressou à casa, Jonas Vata, que também regressou a uma casa que bem conhece, e Sucuia, vindo do 1º de agosto. Nos novos ativos, destaques vão para o jovem atacante colombiano de 21 anos de idade, Jonathan Restrepo, o congolês democrata de 25 anos de idade, Patrick Mbanza, e ainda o médio ugandês de 29 anos de idade, Peter Luasa, vindo do Kariobangi Sharks do Quênia. A par dos jogadores, o Interclube igualmente renovou o seu banco técnico com a contratação do técnico português de 48 anos de idade, Divaldo Alves, para dar a vida vitoriosa ao conjunto do Ministério do Interior, que sabe bem o que é vencer o Girabola, a Taça de Angola e ainda a Supertaça Nacional. Em termos de conquistas, o Interclube tem 2 Girabolas conquistados em 2007 e 2010, 3 Taças de Angola e 4 Supertaças na Galeria do Rocha Pinto. O médio do 1º de agosto, Bruno de Jesus, que ficou fora das 4 linhas por quase 2 temporadas por conta de uma lesão, frisou que está a evoluir fisicamente para poder contribuir a concretizar os objetivos do clube. Depois da travessia no deserto de quase 2 temporadas por conta de uma grave lesão contraída no encontro frente ao organizado anualmente pelo Williette de Benguela, e voltou a ganhar tempo no encontro de apresentação do clube 1º de agosto no último fim de semana. Em exclusivo à Rede Girassol, Bruno de Jesus confessou estar a evoluir positivamente para contribuir na conquista dos objetivos do 1º de agosto nesta temporada. Atendendo o tempo parado, né? As coisas é um processo, as coisas se alcançam passo a passo. É bem verdade que me sinto bem em casos da lesão, mas fisicamente sou alguém que estou a evoluir pouco a pouco, porque é muito tempo parado e são coisas que não se alcançam em muito pouco tempo. Mas estamos a vir e com trabalho e dedicação, trabalhar sempre no limite, nós vamos conseguir alcançar que é aquilo que é os nossos objetivos individual, para pôr em prol do coletivo, né? E para alcançar aquilo que são os nossos objetivos a nível do clube. Bruno de Jesus agradeceu o apoio incondicional que tem recebido da direção do 1º de agosto, da equipa técnica liderada por Felipe Nzanza e dos adeptos militares. Quero agradecer a Deus, a direção, por tudo quanto tem feito. Sim, comecei a treinar já a temporada passada, mas essa é uma nova temporada e estou a começar com o grupo. Começamos no torneio da amizade, graças a Deus tive alguns minutos, já considerável, e hoje aqui na apresentação, na reta final, consegui entrar e aos poucos nós vamos começar a alcançar aquilo que é os nossos objetivos. E eu sou grato por tudo. Médio Bruno de Jesus, do 1º de agosto, mostra-se otimista num bom girabola depois de ter ficado fora das 4 linhas por quase 2 temporadas. O ex-selecionador nacional Oliveira Gonçalves foi nomeado nesta quarta-feira para liderar a Comissão de Gestão do Grupo Desportivo Sagrada Esperança. A decisão saiu da Assembleia Geral Extraordinária realizada na sede da Indiama, no Dundo, na província da Lunda Norte. Oliveira Gonçalves assume o comando do clube diamantífero na sequência da deliberação da demissão do presidente José Moacabalo Tomás. A escolha de Oliveira Gonçalves resulta de um consenso alcançado no seio da direção da Indiama, empresa detentora do Grupo Desportivo Sagrada Esperança, e surge no quadro de um esforço de reestruturação da agremiação diamantífera, que atravessa um momento delicado dentro e fora das 4 linhas, de acordo com o jornal A Bola. Na comissão composta por mais 5 membros, destaca-se José Alberto Santos Rosa, na função de coordenador adjunto. O grupo tem como missão, nos próximos 90 dias, promover a reestruturação administrativa e financeira do clube, bem como a realização da Assembleia de Renovação de Mandatos
com vista a tirar o clube da crise em que se encontra. E no basquetebol, há cerca de 2 meses do início da fase regular da NBA, marcada para o dia 22 de outubro, vários são os jogadores que estão na condição de agentes livres. Um deles é DeMar DeRozan. Temos a época futebolística, tanto no nosso país como também na Europa. Daqui a pouco, isso em outubro, vamos ter as emoções da melhor liga de basquetebol, que é a NBA. Muito bem, estaremos aqui para falar sobre esta liga, não é? Aqui no Manhã Girassol. Georgina, para ti até amanhã. Até amanhã. E nós aqui vamos nos conectar pela última vez a Girassol. No Bom Dia com Energia. É tanta rima, já neste meio-dia. Temos que procurar aqui também uma rima para Iracelma. Iracelma Arnaldo, depois não sei o que lá mais, Banto, Sim, porque contigo, com o teu nome é bem fácil, Janete Meio-Dia. É só escorregar, é só deslizar. É que é tudo tão natural. Exatamente. Então, o teu nome já tem aí uma harmonia com Bom Dia, Janete Meio-Dia, Bom Dia, Energia. E tem muitas outras rimas. Atenção, Janete Meio-Dia. Se começarmos a rimar aqui, não saímos daqui agora. Não saímos daqui agora. Até gostamos de estar aqui, mas temos que respeitar o tempo, não é? Claro. Janete, bem visto. Nós gostamos mesmo de estar aqui, mas infelizmente o tempo não está ao nosso favor. Exatamente. Porque já são 8 horas agora e 56 minutos. 4 minutos nos separam da hora 9. Mas ainda há tempo para irmos à rua ao encontro do Ernesto Jaime, que está num dos pontos aqui da nossa cidade capital, para dar-nos o último retrato do trânsito nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol e também do Bom Dia com Energia. Está nesta altura o Ernesto Jaime na Samba. Está no município da Samba, numa pedonal de Betão, aquelas mais antigas, Janete Meio-Dia. Mais antigas, longe da pedonal de Betão. Ernesto Jaime, meu colega, bom dia, bem-vindo de volta. Vamos ao último apontamento do trânsito nesta comunicação tripartida. Viva, bom dia Iracelma Arnaldo e Janete Meio-Dia, assim de forma muito sucinta para dar aqui o ponto de situação do trânsito aqui na Samba. Tal como se pode ver nas imagens, a esta altura já há muito mais fluidez no trânsito, quer no sentido para quem sai do centro da cidade em direção ao Benfica, bem como quem sai de Benfica em direção ao centro da cidade, e também aqui a estrada de serviço que se impõe aqui na Samba, feita então para descongestionar o trânsito que se verifica aqui quase todos os dias. Por aqui, neste outro ângulo, consegue-se perceber claramente a movimentação que vai-se fazendo neste mesmo perímetro. Por aqui a cedência de passagem é observada, quer por meio do semáforo imposto a alguns metros daqui onde falamos, e é este o cenário que vai se apresentando. É claramente um adeus nesta nossa conexão hoje. Poderemos voltar com certeza amanhã para mais fotografias sobre o trânsito. Bom dia com energia. E a Ernesto Jaime, com muita energia, e até amanhã. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Janete, estamos mesmo a correr com o tempo, mas eu vou aproveitar rapidamente para mandar um grande abraço a Jacqueline Panda. Ela acompanha-nos todos os dias e diz gostar muito deste momento das nossas conexões. Bom dia, Jacqueline. Exatamente. O Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol. Janete, amanhã há mais, o compromisso já está afirmado. Bom dia para ti, para os radiovintes e para toda a equipa que fez acontecer o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Voltaremos a trazer a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas a promessa de estarmos amanhã aqui no mesmo canal e à mesma hora. Bom dia. Boa jornada. Estamos juntos.